E se de repente um estrondo ecoasse pela zona de exclusão de Chernobyl? E se o antigo reator número 4, adormecido há décadas, explodisse novamente, espalhando radiação pelo ar como um pesadelo que se recusa a acabar? Parece ficção científica, mas e se não for? E se uma nova explosão em Chernobyl pudesse acontecer hoje? O que realmente aconteceria? Seria um desastre local ou algo com impacto global? Se você curte imaginar cenários extremos, mistérios reais e eventos que poderiam virar o mundo de cabeça para baixo, já deixa o seu like e se inscreve no Ponto Curioso. Aqui, até o impossível ganha vida. Para entender o que poderia acontecer se Chernobyl explodisse de novo, primeiro precisamos lembrar o que aconteceu da primeira vez. Era madrugada do dia 26 de abril de 1986, quando técnicos realizavam um teste de segurança no reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl, na antiga União Soviética, hoje território da Ucrânia. Em segundos, uma sequência de falhas humanas e problemas no projeto do reator provocaram uma explosão catastrófica. O teto da instalação foi destruído e uma nuvem de fumaça radioativa começou a escapar, carregando mais de 400 vezes a radiação da bomba de Hiroshima. A cidade de Pripyat, a poucos quilômetros dali, era moderna, vibrante, e foi evacuada às pressas. Mais de 50 mil pessoas deixaram suas casas sem saber que nunca mais voltariam. A radiação se espalhou pela Europa, campos, florestas, animais, pessoas. Tudo foi contaminado. E a explosão de Chernobyl entrou para a nossa história como o pior acidente nuclear de todos os tempos. Mas e se esse pesadelo não tivesse terminado? O reator número 4 ainda está lá. Ele foi coberto com uma gigantesca estrutura chamada Novo Confinamento Seguro, uma cápsula de aço e concreto projetada para impedir vazamentos e conter a radiação. Mas nada disso significa que ele está estável. Pesquisadores que monitoram o local já detectaram sinais preocupantes. Dentro da antiga estrutura, reações nucleares continuam acontecendo. Sim, até hoje, quase 4 décadas depois, há regiões onde a fissão nuclear ainda está ativa. Essas reações são como brasas sob cinzas. Podem continuar queimando por décadas. Ou, em certas condições, podem reacender o fogo. E não para por aí. Em 2021, cientistas detectaram um aumento incomum de nêutrons, o que indica que a atividade nuclear estava crescendo em áreas inacessíveis da estrutura, lugares que ninguém entra desde 1986. Alguns especialistas temem que, se a umidade aumentar ou se a ventilação for alterada, a reação possa sair do controle. E aí, o que aconteceria? Uma nova explosão? Um incêndio radioativo? Uma nuvem tóxica que se espalharia novamente pela Europa? Parece exagero, mas a verdade é que o perigo nunca foi embora. E agora existe um novo fator de risco, a guerra. Desde 2022, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, Chernobyl virou zona militar. Tropas já ocuparam a região e qualquer combate por lá pode danificar as estruturas de contenção, levantar poeira radioativa ou, no pior cenário, abrir caminho para um novo desastre nuclear. A pergunta que não quer calar é: e se o gigante adormecido acordar? Agora que você já sabe que o reator de Chernobyl ainda representa risco, chegou a hora da pergunta mais inquietante. O que exatamente aconteceria se ele explodisse novamente? A primeira coisa a entender é que a segunda explosão não seria como a primeira. O combustível nuclear remanescente dentro do reator número 4 está degradado, fragmentado e misturado com materiais derretidos, formando uma substância extremamente perigosa chamada corium, também conhecida como pé de elefante, por causa de sua aparência. Esse corium contém urânio, grafite,
sílica e outros elementos radioativos e está armazenado em um ambiente instável, com níveis de radiação ainda altos o suficiente para matar uma pessoa em minutos. Se algum evento, como um colapso estrutural, um incêndio ou até mesmo um ataque, rompesse o sarcófago que cobre esse material, uma nova liberação massiva de partículas radioativas poderia acontecer. Mas calma, não seria uma explosão atômica como uma bomba nuclear. A reação não é desse tipo. O mais provável seria um incêndio radioativo ou uma liberação súbita de gás e poeira contaminada. Isso espalharia partículas invisíveis pelo ar. E o pior é que essas partículas não têm cheiro, não têm cor e não causam sintomas imediatos. As pessoas ao redor poderiam respirar esse ar por horas sem saber que estão sendo envenenadas. Essas partículas radioativas se fixam no solo, na água, nos alimentos e principalmente no corpo humano. Elas entram pelos pulmões, se instalam nos ossos, na tireoide, no sangue e, com o tempo, causam mutações genéticas, cânceres e falência de órgãos. Se a radiação escapasse novamente, a Ucrânia teria que evacuar áreas inteiras, incluindo regiões onde hoje já vivem famílias que retornaram para perto da zona de exclusão. Mas o impacto não pararia por aí. A depender da força da liberação, os ventos poderiam espalhar a radiação por centenas, até milhares, de quilômetros, afetando países vizinhos como Belarus, Polônia, Romênia e até a Alemanha. E se chovesse logo após a explosão? As partículas radioativas desceriam com a chuva, contaminando rios, plantações e reservas de água potável em várias partes da Europa. Foi exatamente isso que aconteceu em 1986. A Suécia foi um dos primeiros países a detectar o vazamento, mesmo estando a mais de 1.000 quilômetros de distância. Agora, imagine isso acontecendo hoje, com bilhões de pessoas conectadas, com redes sociais, pânico sendo transmitido em tempo real e governos tentando conter o medo com discursos políticos. Além disso, o mundo não é mais o mesmo de 1986. Hoje, nós dependemos de energia elétrica, redes de comunicação e sistemas digitais interligados. Uma nova nuvem radioativa poderia interromper voos, desligar satélites, afetar estações nucleares vizinhas e até forçar o fechamento temporário de cidades inteiras. E o pior, o simples medo de um novo Chernobyl poderia causar um efeito dominó de pânico e instabilidade em todo o mundo. Mas talvez o mais assustador não seja a explosão em si, mas o fato de que ninguém sabe com certeza o que está acontecendo dentro do sarcófago de Chernobyl agora. Os sensores têm acesso limitado. Muitas áreas estão completamente inacessíveis. E cada novo dado revela uma realidade preocupante. O risco ainda está vivo. Se uma nova explosão ocorresse em Chernobyl, não seriam apenas pessoas e cidades que correriam perigo. A natureza, aparentemente tão viva ao redor da usina, também sofreria consequências que não seriam vistas imediatamente, mas durariam séculos. Sim, séculos. Hoje, quem visita imagens da zona de exclusão de Chernobyl pode se surpreender. Florestas densas, animais selvagens, cervos, lobos, até cavalos selvagens circulando livremente pelas áreas onde antes havia asfalto e concreto. Alguns chegam a dizer que a natureza se recuperou, mas essa é só parte da verdade. O que realmente acontece na chamada Zona Morta é um paradoxo ambiental. A ausência de humanos permitiu que os ecossistemas florescessem, mas tudo isso acontece sobre um solo contaminado, onde a radiação ainda está presente. E mesmo os animais, que parecem saudáveis, podem carregar mutações genéticas silenciosas. Estudos já mostraram que aves da região têm cérebros menores. Alguns roedores apresentam alterações no sistema imunológico. E certos insetos e micro-organismos simplesmente desapareceram da cadeia alimentar. A radiação
Diferente de uma catástrofe visível, age no silêncio. Ela altera o DNA das plantas, interfere na reprodução e pode causar danos acumulativos de geração em geração. Agora imagine o que uma nova explosão faria nesse ecossistema frágil. Primeiro, a liberação de partículas radioativas no ar contaminaria novamente toda a vegetação ao redor. As folhas, flores e frutos absorveriam isótopos perigosos como césio-137 e estrôncio-90. Esses elementos são altamente tóxicos e permanecem ativos no solo por décadas ou até séculos. Quando animais comem essas plantas ou bebem água contaminada, a radiação entra na cadeia alimentar, se acumulando em cada organismo. Ou seja, uma explosão hoje poderia reiniciar um ciclo de contaminação biológica, afetando não apenas os animais locais, mas também aves migratórias, insetos polinizadores e até espécies que vivem em áreas muito distantes da Ucrânia. E tem mais. O solo da região já está saturado com material radioativo desde 1986. Se uma nova liberação ocorresse, ela não se espalharia apenas na superfície, mas também se infiltraria mais fundo no solo e nas águas subterrâneas. A longo prazo, isso poderia afetar lençóis freáticos e rios, como o Dnieper, que abastece milhões de pessoas na Ucrânia e em países vizinhos. Outra consequência invisível, mas real, seria o impacto climático. Quando ocorre uma liberação radioativa, partículas finas sobem à atmosfera e podem alterar padrões de nuvens, provocar chuvas ácidas e até esfriar temporariamente certas regiões, como já aconteceu em testes nucleares anteriores. Isso sem falar na poeira contaminada que seria levantada caso a estrutura do sarcófago desmoronasse. Basta uma rajada de vento forte para espalhar partículas tóxicas por centenas de quilômetros. O mais impressionante é que, mesmo diante de tudo isso, a floresta continua crescendo. Mas talvez esse crescimento seja só uma ilusão de equilíbrio. A natureza, mesmo quando ferida, tenta se regenerar. Mas uma nova explosão em Chernobyl poderia causar feridas tão profundas que levariam 1000 anos para cicatrizar. E mesmo assim, talvez nunca cicatrizem. Se Chernobyl explodisse de novo, os efeitos não seriam apenas locais, nem regionais. Hoje, vivemos num planeta interconectado. Um desastre nuclear na Ucrânia seria sentido em todos os cantos do mundo, direta ou indiretamente. Ventos carregariam partículas radioativas por milhares de quilômetros, atravessando fronteiras como se elas não existissem. Rios contaminados chegariam ao mar. E toda uma nova geração cresceria com medo de algo que não pode ser visto, tocado ou sentido, mas que mata lentamente. Agora, imagine o impacto econômico. Governos precisariam evacuar cidades, realocar populações, fechar fronteiras, interromper rotas aéreas e revisar suas próprias usinas nucleares. Os mercados entrariam em colapso. O turismo pararia. O medo, mais do que a radiação, espalharia o caos. Mas talvez o maior impacto de todos não seja físico, econômico ou político. Talvez seja psicológico. Chernobyl se tornou um símbolo do que pode acontecer quando a tecnologia avança mais rápido do que o bom senso. Quando erros humanos se encontram com sistemas instáveis. Uma nova explosão reacenderia traumas antigos, reviveria o pânico e colocaria em xeque tudo o que acreditamos saber sobre segurança nuclear. Milhões de pessoas deixariam de confiar em autoridades. Teorias surgiriam, protestos explodiriam. E mais uma vez, o mundo se veria refém de algo que não se pode apagar com água ou com palavras. Mas aqui vai a verdade mais perturbadora. Não é preciso uma explosão para que o perigo continue. Chernobyl ainda está lá. A radiação ainda está ativa. E todos os dias, partículas invisíveis ainda escapam em pequenas doses. A qualquer momento, uma falha, uma rachadura, uma infiltração pode virar uma tragédia.
E o que estamos fazendo? A maioria das pessoas já esqueceu. Chernobyl virou série, documentário, história de livro. Mas para os cientistas que monitoram o local, para as famílias que ainda não voltaram, para a natureza, que nunca mais foi a mesma, não acabou. A floresta está calada, sim, mas embaixo dela, o fogo continua queimando. A pergunta que fica é: será que aprendemos alguma coisa? Será que o mundo está mais preparado? Será que a tecnologia hoje é mais segura? Ou será que estamos apenas repetindo o mesmo erro, em silêncio, esperando a próxima faísca? Chernobyl pode nunca mais explodir, mas também pode. E essa incerteza, essa dúvida silenciosa no fundo da consciência coletiva, é o que torna esse lugar, até hoje, um dos mais perigosos do planeta.